Você sabia que imagens em JPEG têm muito em comum com a macroeconomia? De JPEGs a macroeconomia, mas vamos começar ao contrário. A cada 6 meses, um ano, enfim, macroeconomistas medem o estado da economia brasileira. Por macroeconomista eu quero dizer gente que se preocupa com a taxa de inflação, a taxa de desemprego, o poder de compra do real, coisa assim, macro. O trabalho dessas pessoas é tirar uma medida, uma grande foto dessas estatísticas todo ano, enfim, a cada grande período de tempo e ver como que elas variam e tentar prever. Essas coisas são grandes estatísticas resumidas, não é quem está desempregado, mas sim o número, a taxa, talvez a taxa por estado, sei lá. E se eles têm uma teoria boa, essa teoria pode, quiçá, prever o futuro dessas variáveis. A inflação no ano que vem, a taxa de desemprego no ano que vem. E se a teoria é muito boa, quem sabe ela pode prever isso daqui a 2 anos, talvez. Então tem lá os índices econômicos de 2008, os índices econômicos de 2009, e esses aí podem ser usados para prever os índices econômicos de 2010. Simples assim. Mas bom, a gente sabe que esses números não são assim as quantidades fundamentais da natureza, tipo a carga do elétron, sei lá. A gente sabe que por trás da taxa de desemprego tem um monte de coisa acontecendo, tem um mundaréu de complicações, um monte de gente que ganhou um emprego, perdeu o emprego e não sei o que, foi contratado aqui e ali, tem um monte de transações comerciais. E justamente o trabalho da macroeconomia é abstrair tudo isso e encontrar a quantidade certa, um índice que tenha algum significado e que dê para prever. Mas bom, se eles tivessem um supercomputador, se todos nós tivéssemos um supercomputador que pudesse medir cada uma dessas microtransições e transações, que pudesse dar conta de todas as pequenas coisinhas, talvez não precisasse, então, de macroeconomistas. De repente, se com o Google, Facebook, o governo pudesse saber tudo o que acontece economicamente na sua vida, então não precisaria de macroeconomistas falando da taxa de desemprego no Brasil. De repente era só apertar lá o play no computador e o computador ia dizer: olha, eu acho que ano que vem você provavelmente vai perder o seu emprego. Bom, mas a gente não tem esse computador e ainda bem que o governo não tem todos os seus dados ainda. Mas mesmo que tivesse, eu vou te dizer que não seria muito útil. Porque, por exemplo, será que é importante para a macroeconomia o fato de eu conseguir um emprego na Zona Norte ou na Zona Sul? Será que isso realmente vai afetar o resto do Brasil? Eu adoraria dizer que sim, pensando bem não, mas não afeta. O que eu tenho na minha vida vai afetar talvez a mim, as pessoas com quem eu me relaciono, é isso. O trabalho desses macroeconomistas não é simplesmente prever o futuro de tudo, mas também encontrar variáveis estatísticas que façam algum sentido, que tenham um pouco mais de significado do que onde eu vou conseguir o meu emprego, se é na Zona Norte, se é na Zona Sul. E bom, a história já está contada. Isso é o que muitas ciências fazem. Pega um mundo que é complicado e tenta encontrar maneiras de simplificar e prever esse mundo. Quando a gente fala a temperatura é tantos graus, por trás da temperatura tem um mundaréu de moléculas se movendo para lá e para cá. Tá, mas a gente bota um número lá, temperatura, e essa temperatura é muito útil para quando você está com febre, quando você vai assar alguma coisa no forno, é uma coisa útil. E bom, um outro lugar na qual essa ideia de você comprimir, reduzir o número de variáveis que você tem, outro lugar no qual isso é muito importante é na 3G do seu celular. Mas 3G não é um lugar. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Olha aí no seu computador, vê se você tem alguma imagem salva, vê se você tem uma imagem salva em JPEG. Pois é, JPEG, para quem não sabe, é um formato de imagem, assim como tem formato .doc para texto ou PPT para PowerPoint. JPEG é um formato de arquivo no seu computador que representa uma imagem. E tem trocentos formatos de imagem, mas todos eles têm a mesma tarefa: transformar um monte de 1 e zeros em uma figura na sua tela. Então, por exemplo, olha essa imagem da Alice no País das Maravilhas com a sua gatinha. O original é uma xilogravura, mas esse aqui obviamente está no computador.
E a maneira mais simples de representar essa imagem seria, por exemplo, com um monte de uns e zeros para cada pixel, dizendo o tom de cinza em cada pixel. Bom, como você tem tons de cinza indo de 0 até 255, então sendo aí 256 tons de cinza, olha que legal, você teria que ter um desses números de 0 a 255 ou 1 a 256 para cada pixelzinho. Beleza, esse é um jeito de representar a imagem. Só que é um pouco de desperdício, porque olha a quantidade de pixels brancos que você tem no canto da imagem. E mais do que isso, você tem, sei lá, se o seu tom de cinza é tipo um cinza claro ou cinza mais ou menos claro, se é um preto escuro ou um preto mais ou menos escuro, nosso olho não percebe tanta nuance. Então, de repente, tem uma maneira mais curta, mais simples, mais leve, que usa menos bits para você descrever essa imagem. Mais ou menos na linha dos macroeconomistas, de repente tem um jeito mais simples de descrever a economia do que falar será que ele vai conseguir um emprego na Zona Norte ou na Zona Sul? E bom, JPEG é uma dessas propostas que já é utilizada há décadas, que reduz o tamanho de uma imagem ao reduzir a sua descrição. JPEG em particular, ele é bem complexo e é criado por um pessoal chamado Joint Photographic Experts Group, JPEG, e isso traduz para mais ou menos o Grupo de Experts em Fotografia Unidos, que é um nome sensacional, é um nome que fala, a gente não chegou aqui para brincar, a gente manja do assunto. Mas bem, a ideia de comprimir uma imagem, na verdade, é bem simples. Olha de novo para Alice. Você pega essa imagem, vamos dizer que a gente quadricule essa imagem, coloca um monte de quadradinhos, e cada quadradinho corresponde a um monte de pixels. Bom, vamos aplicar a seguinte regra. Se a maior parte dos pixels dentro de um quadradinho for escura, a gente pinta o quadradinho inteiro de preto. Se a maior parte dos maior parte dos pixels dentro de um quadradinho for clara, a gente então pinta o quadradinho de branco. Isso é bacana porque, ao todo, talvez a imagem ainda fique parecendo com o que a gente quer, mas a imagem total vai ter 121 vezes menos pixels. 121 porque cada quadradinho é 11 vezes 11. Então, o total de pixels na imagem vai cair muito, vai cair mais de 100 vezes. E mais do que isso, se você resolver, em vez de usar vários tons de cinza, você simplesmente resolver reduzir para preto ou branco, isso reduz drasticamente o tamanho da imagem. O que é muito legal se você tem internet de escada, se você tem um disquete ou se você tem 3G. Internet de escada e disquete, esse tipo de coisa que hoje pra gente é até engraçado às vezes, porque tem muita gente que está assistindo esse vídeo aqui que talvez nem tenha tido acesso a disquete. Bom, todas essas limitações são o que estimula a gente a desenvolver um jeito de comprimir a imagem. Se você já tentou baixar um vídeo em 3D no seu computador, eu nunca tentei, mas tenho certeza que deve ser pesado pra caramba. Então certamente tem alguém em alguma salinha de engenharia tentando criar um jeito de comprimir esse vídeo para ele poder mandar para você. Por isso que quando você está assistindo um vídeo no YouTube e a sua conexão está lenta, de repente ele começa a ficar todo borrado, granulado, porque tem um algoritmo ali que detectou que a sua conexão está lenta e ele precisa mandar a imagem para você usando menos bytes. Por isso que a imagem chega meio distorcida, meio corrompida, ainda dá para enxergar direito, mas não é a mesma coisa. Chega em baixa definição. O que acontece então com a Alice quando você coloca ela em baixa definição? Quando você põe esses quadradinhos, simplifica a imagem? O resultado é este. Você vê que ainda dá para reconhecer a Alice. Não é a mesma imagem, ninguém vai falar que é uma imagem igual, mas ainda dá. A gatinha dela virou um borrão, só que, grosso modo, dá para compreender que tem um ser humano desenhado ali, esse ser humano está sentado ali fazendo alguma coisa. E essa é a essência. E você pegar uma imagem, simplificar ela, comprimir ela, para você poder passar essa imagem numa banda mais limitada. Você passar ela no 3G rapidinho. Claro, se a sua conexão está estável, aí o YouTube volta para falar, ok, manda a imagem completa mesmo, manda todos os uns e zeros e os pixels brancos que a pessoa não se importa. Essa parede aqui do meu lado, você acha que seu computador precisa mesmo se importar com uma corzinha de cada pixel? Não, tem alguma coisa simplificando, falando, cara, é parede, a parede não muda nada. Enfim, eu vou parar por aqui, acho que você já pegou a ideia. Macroeconomia,
quando a gente estuda algo muito complicado, a pessoa ganhou emprego aqui ou não, simplifica, transforma aquilo em alguns numerozinhos que ainda sirvam para alguma coisa. JPEG, MPEG, todas essas coisas que ainda vão voltar aqui no meu canal, não se preocupe, eles também passam pelo mesmo processo. É algo cheio de detalhe que de repente o computador não quer passar incompleto para você justamente porque o seu olho não vai perceber tanta diferença. Se eu te falasse que tem um pixelzinho aqui na minha parede que é preto, você não ia perceber. Se for um pixelzinho minúsculo, você não vai. Enfim, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse assunto de macroeconomia e JPEG, isso está na primeira aula de um curso de Introdução à Renormalização, nome lindo, do Complexity Explorer. Coloquei o link ali na descrição. Se você curtiu, vai lá dar uma olhada que é bem legal. Beleza? Tchau!